lembro de uma época que eu estava na faculdade, bem no início da faculdade, eu ganhava muito mal. E por isso, num determinado dia, eu precisei voltar andando para casa. Eram tempos de vacas magras. Já era tarde, entre 10 e 11 horas da noite, e durante a minha caminhada eu percebi que tinham 2 homens andando atrás de mim, a uma distância de uns 30 a 40 metros talvez. Era uma região complicada, com assaltos frequentes, e assim foi durante a maior parte do percurso. Eu lembro que eu fiquei preocupado, e logo os pensamentos ruins tomaram conta da minha mente. Eu comecei a pensar no possível assalto, talvez eu tivesse, além da perda material, um dano físico. Lembro de ter suado frio e pensar, pronto, era só o que faltava, ser assaltado. São 2 contra 1, eu estou em desvantagem, enfim. Mais ou menos 3 quadras antes de chegar em casa, eu percebo que os 2 viraram em alguma rua e não os vejo mais. Eu lembro que nesse momento eu tive um alívio imediato quando isso aconteceu. Após essa situação, eu comecei a refletir um pouco sobre essa experiência. Eu me questionei, por que não houve sequer um momento de coragem ou serenidade? Em nenhum momento eu pensei no que faria se um assalto acontecesse de fato. É claro, não é recomendado reagir a um assalto, caso ele aconteça, mas a minha cabeça estava completamente voltada para o desastre, esse era o ponto. Logo eu percebi que há um mecanismo no medo. Quando não enxergamos seus efeitos, eles tomam conta. Afinal de contas, correr quando se tem medo está presente na nossa natureza desde Adão. Pensando então nesse mecanismo do medo, que eu relatei agora através de uma experiência minha, e o quanto ele é capaz de nos cegar, pensa numa situação da tua vida ou em algum momento em que tu perdeste para algum medo, ao invés de trabalhar para conquistar algo relevante na vida. Certamente isso já aconteceu, e a boa notícia é que a coragem pode ser cultivada, e tudo depende de como lidamos com o medo e outras emoções. Esse é o caminho para desenvolver a coragem. Para agir de maneira corajosa, nós precisamos aprender a seguir mesmo com medo, angústia, ansiedade ou qualquer outro sentimento parecido. Nós devemos parar de olhar para eles como se fossem barreiras para a ação. Antes, nós precisamos entender como as emoções influenciam em nossas vidas. A partir desse entendimento, nós vamos desenvolver então uma forma saudável de lidar com os sentimentos. Nós também precisamos entender que as formas típicas de encarar as emoções angustiantes acabam, na verdade, em covardia. É por isso que nós precisamos de uma alternativa. Nós, homens, temos uma relação diferente com as emoções. Eu acredito que o nosso entendimento deriva de Platão, que via os sentimentos como elementos de indisciplina e comportamento animalesco. Seguindo essa visão, as emoções atrapalham a racionalidade e a tranquilidade. Eu acredito que há um erro nessa interpretação, porque quando nos relacionamos bem com as emoções, elas também podem servir como combustível. Leslie Greenberg, um psicólogo e grande nome da terapia focada em emoções, diz o seguinte: a função normal da emoção é processar rapidamente informações situacionais complexas, a fim de fornecer feedback à pessoa sobre sua reação e prepará-la para uma ação efetiva. Como é possível perceber, nós podemos discernir o que é positivo e o que é negativo na vida através das emoções também. A grande dificuldade é que muitas vezes são as emoções angustiantes, as mais difíceis de lidar, que contêm as informações mais importantes. Por exemplo, o medo pode nos ajudar a focar em uma ameaça que está presente, a ansiedade nos alerta quando seguimos por um caminho que talvez seja o errado na vida, a culpa e a vergonha podem sinalizar que nosso comportamento não está coerente com o momento. A questão é que essas emoções ou sentimentos que normalmente são bloqueios nas nossas vidas podem ser utilizadas de maneira produtiva. O problema é que às vezes parece que nossas emoções assumem vida própria e distorcem a maneira como interagimos com o ambiente. Nos enganamos e o nosso comportamento tende a ser um sabotador do bem-estar. Leslie Greenberg explica também que nós temos respostas emocionais que geralmente envolvem respostas superaprendidas, com base em experiências anteriores muitas vezes traumáticas. Ele chama essas emoções de desadaptativas. Lembra dos desenhos animados quando surge um diabo e um anjo nos ombros do personagem que tentam influenciá-lo? Pois é, nós temos pequenos diabos que desviam nossa vida do caminho correto. Vêm dessas emoções desadaptativas as fobias, a ansiedade, a raiva, a depressão, sentimentos de culpa e vergonha também. Nós, homens, costumamos lidar com essas emoções de 2 formas: argumentação ou repressão. Qualquer uma dessas formas é contrária ao cultivo da coragem. Nós não devemos tentar superar essas emoções sem encará-las e sem tomar uma ação que lhe permita explorar as possibilidades da vida. Um homem precisa entender que sim, as emoções estarão presentes, a menos que exista algum traço de psicopatia, é claro.
É necessário senti-las e, em seguida, agir mesmo com desconforto. É importante entender que as emoções raramente são controláveis pela simples vontade. O contrário é mais provável quando, por exemplo, uma emoção anula nossa capacidade de pensar com clareza. Portanto, apenas racionalizar nossas emoções não costuma ser o caminho mais adequado para seguir em frente, sem impedimentos. Livrar-se de um distúrbio de ansiedade, de uma fobia ou outras formas de emoções desadaptativas não costuma acontecer por meio de pensamentos isolados. O pior é que nesses casos, quando não há um resultado, abre-se um espaço perigoso para a supressão emocional, em busca de alívio. E por supressão eu quero dizer meios de alívio como bebida, drogas e até mesmo suicídio. Alexander Lowe diz o seguinte: reprimir um sentimento não o faz desaparecer, apenas o empurra mais fundo no inconsciente. Por meio dessa ação, internalizamos o problema. Ao internalizar, nós apenas deslocamos os efeitos das emoções. Por exemplo, ao invés de sentir raiva, quando se internaliza ou reprime esse sentimento, nós podemos desenvolver tensão muscular crônica ou enxaquecas. Ao invés de lidar com a ansiedade, nós desenvolvemos sintomas como problemas de digestão ou até mesmo insônia. Quando os sintomas físicos aparecem, nós caímos na estagnação, porque além do desconforto emocional, também temos agora uma barreira física. Fica o questionamento então: como agir de maneira corajosa se estamos mal física e psicologicamente? Se agora nós estamos mal também fisicamente, nós passamos a focar então na cura para os males físicos, ao invés de buscar um caminho de superação. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos.